a preocupação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em orientar as pessoas, o zelo do profeta alaihi salatu wassalam pelo ser humano. E através desse título a gente também abrange várias perguntas que precisam de respostas nos dias de hoje. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam propagou a religião pela espada, combateu as pessoas, ordenou que as pessoas sejam mortas. Essa é uma pergunta. E quando a gente percebe e lê sobre a preocupação do mensageiro de Deus alaihi salatu wassalam, a gente não deve só ler como uma história, mas a gente deve se espelhar nele. Então, número 1, conhecer o Nabi alaihi salatu wassalam. Número 2, segui-lo como exemplo. E se a gente se preocupa com as pessoas, naturalmente nos preocupamos com nós mesmos e com nossos filhos. O Nabi alaihi salatu wassalam, durante 10 anos de sua mensagem em Meca, quando ele convidou o seu povo a crer em Deus como única divindade a ser adorada e a segui-lo como mensageiro de Deus, ele foi muito perseguido. Parte de seus companheiros foram mortos. Então é narrado que Nabi alaihi salatu wassalam decidiu, depois que o seu tio morreu, e o seu tio o apoiava muito, Abu Talib, e sua esposa também morreu, Khadija radiyallahu anha, dava o maior auxílio ao profeta alaihi salatu wassalam como seu esposo e o mensageiro. Quando morreram, esse ano foi denominado Am al-Huzn, o ano da tristeza. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam decide ir até uma outra cidade próxima de Meca, cerca de 80 quilômetros, a Taif, para que, quem sabe, alguém possa ouvir o que ele tem a dizer. Então ele foi até os líderes dessa cidade, porém foi mal recebido, e os seus líderes ordenaram que os seus empregados e servos o apedrejassem, o insultassem, até que ele chegou a ter os seus pés sangrando, alaihi salatu wassalam. Então aqui vem o nosso assunto, a preocupação do profeta alaihi salatu wassalam pelas pessoas. Dentre os episódios que são narrados da sua visita a Taif, quando retornou até Meca, ele parou num lugar e Allah Azza wa Jalla enviou até ele Jibril alaihi salam. E Jibril alaihi salam disse para ele: Inna rabbaka qad sami'a qawla qawmika lak. Deus com certeza ouviu o que o teu povo respondeu a ti. E ele me enviou comigo Malak al-Jibal, o anjo das montanhas, um anjo que é designado somente para esse assunto. Aí o anjo das montanhas, Malak al-Jibal, disse para o profeta alaihi salatu wassalam: se você quiser, eu fecho em cima deles Al-Akhshabain, que é o nome de 2 montanhas situadas em Meca. Aí o que o profeta alaihi salatu wassalam diz? Ele diz: não, eu espero que da descendência deles nasça quem irá adorar a Allah subhanahu wa ta'ala e não associe ninguém a ele. Arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'an. O Nabi alaihi salatu wassalam tinha condições de descontar sobre eles aquilo que eles fizeram com ele durante 10 anos, ou aquilo que o povo de Taif, da outra cidade, fez com ele de insulto e perseguição ou de humilhação, mas não o fez. Alguém pode dizer, alguém que não é muçulmano, claro, não, essa coisa de anjo vir até o profeta, a gente não acredita nisso. Ele era impotente e não tinha condições de descontar, não tinha condições de responder à altura àqueles que o maltrataram. Porém acontece que cerca de 11 anos depois, o Nabi alaihi salatu wassalam conquista Meca,
conquista a cidade de Meca. Então isso é na história, não está relacionado ao exército que Deus envia do céu, Jibril alayhi salam, o anjo das montanhas. Isso é história, é na terra. Nabi alayhi salatu wassalam, depois desse episódio, cerca de 11 anos, marcha até Meca, em alguns relatos com um exército de 10.000 homens, em outro relato 12.000 homens, e conquista Meca. E também os perdoa como perdoou aqueles outros a quem ele perdoou no episódio de At-Taif. Aí é narrado que quando o Nabi alayhi salatu wassalam entrou em Meca com um exército, com poder, com força, com governança, disse: Man dakhala, man aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. Aquele que fechar a sua porta está em segurança, só não me combater. Ou seja, aquele que entrar e fechar a porta de sua casa está em segurança. Aquele que entrar na casa de Abi Sufyan está em segurança. E aquele que estiver na mesquita, no Masjid al-Haram, está em segurança. E depois de reuni-los, aí disse uma palavra para eles: Aqulu lakum kama qala akhi Yusuf alayhi salam, la tathriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Depois disse para eles, para o povo de Meca, e ali ele tinha o poder, disse para eles: eu digo para vocês aquilo que o meu irmão José disse para os seus irmãos. A história de José é conhecida. O jogaram no poço, quiseram matá-lo, e depois, quando ele se tornou ministro no Egito e os irmãos dele foram até ele, depois que ele se identificou e disse: Ana Yusuf, eu sou José, o que disse para eles? Aí o profeta alayhi salatu wassalam disse aqui: eu digo para vocês aquilo que o meu irmão José disse para os seus irmãos. La tathriba alaykum al-yawm. Não haverá intolerância ou perseguição contra vós hoje. Yaghfirullahu lakum. Que Deus perdoe vocês. Wa huwa arhamur rahimin. E Ele é aquele que é o mais misericordiador dos misericordiadores. Esse é o mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Mas a pergunta que é importante: como é que a gente faz para que a preocupação com o outro, com o próximo, também seja uma orientação para a gente? Na língua árabe tem um ditado que é dito assim: faqidu shay'i la yu'tih. Claro, esse ditado serve para alguns assuntos, para outros não. Ou seja, aquele que não tem, não possui algo, não pode oferecê-lo. Nesse assunto, esse ditado está certo. Ou seja, aquele que não tem orientação não pode oferecer orientação. Aquele que não tem educação não pode oferecer para o outro educação. Primeiro ele tem que ser exemplo. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam é o exemplo. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ.